contar, Periquito, pode ir? Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Lucas, esse aqui é o Leonardo. A gente vai falar um pouco para vocês sobre G Suite, que é o SaaS da Google, que é um conjunto de aplicações que a Google fornece para você para poder otimizar a tua comunicação e o compartilhamento na tua empresa. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso posteriormente, em alguns outros slides. Basicamente, o G Suite ele é um conjunto de aplicações, como foi falado. Ele é um pacote com tudo que você precisa para trabalhar melhor e de modo integrado e colaborativo, que é o que a gente falou. Pode passar o slide, por gentileza. Bom, vou falar um pouco de uma analogia que a Google usa para comparar o G Suite com outras ferramentas de e-mail. O Michael Phelps ele é o melhor nadador do mundo hoje em dia. Ele tem o recorde de velocidade mais rápido e o maior potencial. Então a gente pode dizer que ele é um nadador high potential. Ele nadou durante 5 anos, 365 dias no ano, sem interrupções. Então, a gente pode fazer uma analogia com a nossa empresa, que a gente tem uma empresa atualmente de high potential, onde os times têm um potencial alto. Então, portanto, nadar qualquer um consegue. Só que nadar de forma rápida e de forma fácil, não são todos que conseguem. E é por isso que o G Suite saiu, para facilitar a colaboração e facilitar de forma geral o trabalho, para tornar o trabalho mais fácil e com a inovação. Então, ele é um suite, um conjunto de aplicativos do Google para a otimização do trabalho de pequenas, médias e grandes empresas. Bom, o G Suite possui 3 planos de serviços, que dentre eles contemplam o G Suite Basic, Business e Enterprise. Hoje em dia a Rivendell se encontra no G Suite Basic e tem algumas características específicas de cada um, que alguns possuem algumas aplicações, dependendo do que plano que está, outros não possuem certas aplicações que são realmente interessantes. Então, a principal diferença do G Suite para outros provedores de e-mail, etc., é que o G Suite cobra por licença. Então, uma licença, um usuário, podendo reduzir e aumentar a hora que você tiver interesse e a hora que você quiser. Então, por exemplo, um usuário saiu da empresa, você consegue tranquilamente tirar aquela licença para ela não ser cobrada posteriormente. E o preço em cada licença de Basic, Business e Enterprise altera. Eu vou passar para o slide seguinte, onde tem as especificações de cada um. Então, o Basic, vocês podem ver que ele não tem um domain wide mail, ou seja, você não consegue procurar algum documento em todos os aplicativos da Google. Ou seja, se você tem um documento no Drive, você consegue com o Google Cloud Search fazer uma pesquisa em todas as ferramentas, seja ela Hangouts, Google Docs, Drive, Gmail, por determinadas palavras, etc. E esse é um dos diferenciais. Outro diferencial também é o Drive de equipe, que o Leonardo vai falar posteriormente, que é uma coisa muito interessante para as empresas. E do Enterprise para o Business não tem muita mudança. O que muda na realidade não são os aplicativos, mas sim na política de segurança que eles possuem. Que no caso do Drive, do Enterprise para o Business, você consegue colocar algumas políticas de segurança a mais para proteger seus dados dentro da plataforma da Google. Por exemplo, dar um remote wipe em algum aparelho depois que um usuário X saiu da empresa. Então você consegue tranquilamente, utilizando alguma plataforma, autorizar que um certificado do G Suite entre naquele aplicativo por confirmação do usuário. E, por exemplo, se ele sair da empresa, você está desconfiando que ele tem alguma coisa que não devia estar no celular dele, que ele salvou algum arquivo X, que os arquivos que foram salvos também você consegue verificar utilizando uma ferramenta que a gente vai falar posteriormente. Você consegue tranquilamente dar um remote wipe naquele device, naquele aparelho, entre outras medidas de segurança que a gente vai falar no slide de administração, no Admin Console da ferramenta em si. O Leonardo agora vai falar um pouco das aplicações em geral, dar um overview para vocês sobre as aplicações que o G Suite possui e onde estão cada uma delas. Se elas estão no Basic, no Business, no Enterprise, etc. Então, falando um pouquinho sobre o conjunto, né, das aplicações, a bem famosa, né, que é o Gmail, a plataforma de e-mail mesmo da Google. O principal diferencial dela para a principal concorrente, né, que no caso seria hoje em dia o Office, é que o Gmail ele já nasceu em cloud, né, diferente do Office, que tem toda essa cultura on-premise, né, que eles vêm trazendo a parte de licenciamento por máquina, esse tipo de coisa. Eles vêm também trazendo novas ações aí quanto a isso, né?
para até melhorar o serviço, mas esse sim é um principal diferencial. Muitas pessoas também têm dificuldade para ficar com mudar, né, para o Gmail. O que a gente pega bastante é em relação a pessoa largar as pastas, que geralmente quem vem assim de Outlook, Office 365, ao pegar o Gmail já não vê que dá para criar aquela estrutura de pasta igual ele cria no Outlook. Cria até meio que um desconforto, né? As pessoas conseguem ver, começam só a enxergar a barreira e não conseguem enxergar o grande potencial que tem, né, a plataforma. O Google Drive, né, que eu vou dar uma passada nele que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nele mais para frente, né? Mas ele é basicamente o storage na nuvem, né? Onde você pode compartilhar seus arquivos, seus documentos. E é legal de pensar que tudo isso eles já estão interligados entre si, né? Por exemplo, na agenda ali, um exemplo. Eu posso criar um formulário aqui que está na parte do Google Docs, né? E a partir do momento do preenchimento desse formulário, eu posso usar o Marketplace, que tem diversas bibliotecas aí que já foram desenvolvidas para, por exemplo, criar um evento numa agenda, por exemplo. E isso eu consigo fazer de forma muito fácil, de maneira muito rápida. Ali, a própria agenda, um negócio interessante da agenda, você pode... Como eu posso dizer? Por exemplo, eu preciso marcar um encontro com o Lucas amanhã, só que eu não vou conseguir falar com ele por agora, mas eu preciso marcar um encontro com ele amanhã às 10 horas da manhã. Então, uma coisa interessante que eu consigo fazer é acessar a agenda dele para ver se ele tem algum compromisso marcado naquele horário, e eu posso marcar alguma coisa na agenda dele. Por exemplo, reunião para falar de tal coisa às 10 horas da manhã. E aí vai chegar um e-mail para ele, ele pode tanto aceitar como recusar. Isso é bem interessante. Se ele aceitar, fica acabando na agenda dele. Se alguma outra pessoa quiser algum compromisso com ele às 10 horas, vai acessar lá e vai ver, não, ele já tem compromisso e tal. Passando a ser uma coisa tão tipo, que antes era mais visto com a agenda uma coisa sua, né, para você ver os seus compromissos, essas coisas. O Hangouts, né, que é a ferramenta de chat, para conversar via chat, videochamada também. O Google Sites, né, que ele nada mais é que uma ferramenta para desenvolvimento de sites, e a Google recomenda ele para fazer o desenvolvimento de intranets, né, a parte mais externa. Ele tem um novo Google Sites aí que lançou há pouco tempo, e ele tem algumas features bem legais que ele já é totalmente integrado, por exemplo, com a planilha, com formulários, né? Por exemplo, se você tem um gráfico numa planilha, eu faço no painel do Google Sites, eu consigo pegar um gráfico de uma planilha e exibir no meu site, por exemplo. Um exemplo assim básico. Posso jogar, em vez de compartilhar diretamente um formulário com alguma pessoa, eu posso colocar ele no Google Sites e todo o preenchimento, né, os dados desse formulário, ele cai numa planilha, ele gera métrica e eu consigo gerar gráficos, já colocar esses gráficos lá no Google Sites também. É bem interessante essa parte de integração de todos os serviços, né? O G Suite Admin Console, que é a parte de administração, né, de todo o G Suite em si, política de segurança, usuários, né, tudo mais. O G Suite Admin Console, a gente vai se aprofundar mais nele depois também, né? O Google Vault, que é a ferramenta de auditoria da Google, a gente vai falar um pouco mais sobre ela também. O Google Keep, que nada mais é do que... Ele é bem parecido com um post-it, vamos dizer assim. Você pode... Muita pessoa, hoje, por exemplo, ele vai sair da empresa e precisa fazer alguma coisa no outro dia de manhã. Aí eu vou pegar um post-it, vou escrever no post-it e vou colar lá no meu monitor lá para eu lembrar amanhã uma coisa que eu tenho que fazer. Ele funciona basicamente do mesmo jeito, só que de maneira digital, né? Eu posso ir lá, criar um post-itzinho, né? E colocar um lembrete para ele me lembrar no outro dia de manhã. Então, no outro dia de manhã, quando eu ligar o computador, ele vai ter um lembrete lá, acessando qualquer aplicativo da plataforma, eu vou conseguir chegar ao meu lembrete, né? E do Docs aqui, né, das planilhas, documentos aí todo mundo já conhece, e o App Maker, que é um PaaS, né, da Google, uma plataforma oferecida como serviço aí, que eles lançaram esse ano. E a gente vai se aprofundar mais nela também um pouco mais para frente, né? Aqui, de início, o Google Drive, como eu falei, ele é um storage, né, na nuvem, que permite você compartilhar arquivo, os documentos, né?
uma coisa interessante ali é o Vault for Drive. Como eu falei, o Vault é uma ferramenta de auditoria, né? Você consegue reter coisas. O Lucas vai falar um pouquinho mais para frente sobre exatamente o que é o Vault, mas o que eu consigo fazer com o Vault for Drive. Eu posso reter todo tipo de compartilhamento, todo tipo de download, por exemplo. Uma pessoa, vamos dizer assim, no lugar de usar alguma plataforma para salvar chaves, por exemplo, SSH, eu vou usar o Google Drive para fazer o armazenamento dessas chaves. E aí eu não quero que nenhuma pessoa compartilhe essas chaves com pessoas de fora do domínio Rivendell, por exemplo. Então, a partir do momento que uma pessoa compartilhar, ele vai conseguir compartilhar essa chave. Mas o Vault vai reter isso, né? Você consegue criar regras de retenção que ele vai reter, ele vai saber qual conta compartilhou, com quem compartilhou, em qual computador compartilhou aquela chave. Tanto para download também. Nativamente, o Google já tem a opção de não compartilhar os arquivos, documentos para fora do domínio. Um exemplo, rivendell.com.br, eu não posso compartilhar com outra pessoa de outra empresa, por exemplo, que tenha outro domínio. É interessante falar também dos drives de equipe. Os drives de equipe hoje ele é liberado apenas para o G Suite Business, né? É um plano acima onde o da Rivendell se encontra hoje. Os drives de equipe, ele funciona da seguinte maneira. Você consegue criar os drives, por exemplo, dos times, vamos dizer assim. E hoje, se você acessa o seu drive, todos os arquivos ele tem um proprietário. Vamos dizer, eu tenho uma pasta compartilhada com o Lucas, que o Lucas compartilhou comigo, e todos os arquivos lá que ele criou vai ficar sob propriedade dele. E o Lucas saindo da empresa, por exemplo, eu vou precisar transferir os arquivos que estão com propriedade dele, né, na propriedade dele, para outra pessoa. Para isso eu posso usar o serviço de migração, né, de dados, mas também o Drive de equipe ele tem uma funcionalidade que é bastante interessante, que é, em vez de eu ter um proprietário para o arquivo, a equipe é proprietária do arquivo. Então, como isso funciona, basicamente? Vamos dizer que eu crio uma pasta para o time, por exemplo, de monitoramento. O time de monitoramento que vai ter a propriedade sobre os arquivos que estão lá dentro. Então, quando alguém do time de monitoramento sair da empresa, eu não vou precisar me preocupar com a propriedade desses arquivos, de ser de uma pessoa, mas sim da equipe. Então, eu não preciso me preocupar com essa migração dos dados, né? Futuramente, né? O Google Drive Sync, ele é basicamente aí uma ferramenta que permite você, através do Mac, Windows, Linux também, ele cria uma pasta para ti que sincroniza com o Drive, né? Então, tudo que tiver lá no seu Drive vai sincronizar nessa pasta, tudo que você inserir lá já vai subir automaticamente para o Drive, tudo que você tirar de lá já vai tirar automaticamente do Drive também. E o Lucas vai falar um pouquinho sobre o GSMME e o GSMMO, que são duas ferramentas aí de migração de dados. Bom, basicamente o que o Leonardo falou ao usuário sair de uma empresa, você tem a preocupação, pô, com o que será que vai ficar aquele dado? Será que aquele dado vai ficar seguro? Será que meu usuário não fez o download daquele dado realmente? Aí entra o conceito do drive de equipe que ele falou, que a propriedade não é do usuário, mas em si do grupo. E aí, por exemplo, digamos que o Leonardo saiu da empresa, aí esses arquivos eles não vão estar com propriedade do Leonardo. Então a gente não tem o perigo do Leonardo perder os arquivos ou eles serem deletados após ele ter sido desligado da empresa. Porém, existe como alternativa o serviço de migração de dados, que você consegue migrar dados da conta dele para a minha conta. E existem esses dois softwares, GSMME e GSMMO, especificamente G Suite Migration for Microsoft Exchange e G Suite Migration for Microsoft Outlook. Eles servem para você migrar dados de uma plataforma de e-mail atual que você está usando, provavelmente quando você vai fazer uma mudança, por exemplo, que você está vindo para o G Suite, aproveitando aqueles benefícios que eu falei, da colaboração e etc. E eles servem para você migrar os e-mails de um determinado período de tempo. As boas práticas do Google falam para você não migrar mais que 6 meses de e-mail, porque tinham empresas que a gente fazia deploy, empresas muito grandes que falavam, pô, a gente quer que migre a caixa inteira de e-mail do usuário. A caixa inteira de e-mail do usuário tinha 28 GB, e a conta que ele tinha era de Suite Basic, que era 30 GB. Então você migrava 28 GB, em 2 meses a caixa dele estava lotada, e aí falava,
Pô, por que minha caixa está lotada? O que está acontecendo? Tem algum problema? Então você tem que estar atento ao fazer um deploy dessa ferramenta, o que você vai realmente migrar. Que aí você pode migrar PST ou pode migrar direto conectando no servidor IMAP do cliente, caso ele esteja na nuvem, e fazendo o download desses e-mails e passando ele para outra plataforma. Agora eu vou falar um pouco do Google Vault, que é a ferramenta de auditoria do Google, que ela faz auditoria em todas as ferramentas que o Google tem. Por exemplo, eu não vou me ater muito aos slides, vou dar um exemplo prático que eu acho que fica mais interessante. Eu tenho um e-mail, esse e-mail eu coloquei o CNPJ da empresa por algum fator. Digamos que eu seja uma pessoa realmente com más intenções e coloquei o CNPJ da empresa por algum fator. Com o Google Vault, eu consigo definir regras de retenção antes disso, que falam, qualquer usuário da minha empresa que compartilhar com um usuário de fora um e-mail ou qualquer documento com o CNPJ da empresa, então o Google ele possui realmente a capacidade de entrar em cada documento, em cada e-mail e analisar se determinada informação está naquele lugar. A partir daí, essa informação vai cair num pool de retenção, o administrador vai conseguir olhar essa retenção e se realmente for malicioso, ele vai poder falar com a pessoa, ver o que aconteceu e perguntar realmente, porque ele vai dar lá. Cada pessoa que revendeu tem sua conta de e-mail, então não tem como fugir disso, a não ser que você tenha passado sua senha para outra pessoa. Isso aí pode ser colocado também, como o Leonardo falou, eu tenho várias .pen em determinado arquivo e compartilhei essa .pen com um usuário fora da Rivendell. Eu posso criar uma regra de retenção para simplesmente falar, qualquer usuário que compartilhar um arquivo com formato .pen com fora do domínio da Rivendell, a gente vai mandar isso daí para o Vault e aí você vai conseguir analisar e verificar a retenção e também você pode colocar para impedir que isso aconteça. Então você consegue fazer uma auditoria bem bacana e você faz realmente, todo mundo aqui pesquisa no Google. Então pense naquela pesquisa do Google na tua empresa. Então qualquer coisa que você quiser encontrar de informação que você acha que esteja relacionado com a tua empresa, você consegue realmente encontrar com o Google Vault e com a ferramenta de Discovery do Google Vault. Então essa parte é uma parte muito interessante de auditoria realmente que o G Suite tem. Essa feature está disponível só no G Suite Business, que são licenças um pouco mais caras. Não sei ao certo quanto está hoje no valor de dólar, mas na época estava 10,62 dólares por licença. E por ser mais caro, ela tem todas as features habilitadas, incluindo o Google Vault. Por exemplo, eu preciso estar habilitado, ele precisa estar habilitado para poder fazer a retenção. Como está tudo habilitado para todo mundo no G Suite Business, no caso, você consegue fazer retenção de todo mundo. O administrador consegue fazer retenção. E é isso aí, a gente vai falar um pouco mais para frente na parte de admin console, essa parte de administração, etc. O Leonardo vai falar um pouquinho de AppMaker e como que ele funciona, o PaaS, etc. Bom, o AppMaker, né, a plataforma oferecida como serviço da Google, né, foi lançada esse ano aí. Ela tem o principal objetivo de desenvolver aplicações né, com um deploy rápido, né? Como eu falei, ela é uma plataforma de desenvolvimento low code, ou seja, com o mínimo de codificação possível. A Google entrou com essa intenção para que não só programadores programem, entendeu? Para que qualquer pessoa consiga desenvolver uma aplicação. Então tem muito drag and drop, muito clique e arrasta, realmente pouca codificação. Só para coisas assim, tipo, nativas, você vai integrar ela com serviços, aí você acaba usando aí a parte de código mesmo, né? Toda a parte de estilização é feita através de CSS, né? Nas aplicações. Você consegue controlar o que vai rodar nos servidores do AppMaker, o que vai rodar no browser do cliente, né? A parte de server client-side. Para o desenvolvimento para integração com outros serviços, referências API, ele disponibiliza o JavaScript, né, como linguagem. E tem as três formas aqui, né, os três métodos para a parte de dados, né, para a parte de data, que é para que ele oferece, que é o Google Drive Tables, que ele é recomendado para pequenas aplicações, né? É como se fosse um Access assim, né? Ele cria as tabelas automaticamente para você no Google Planilhas, então basicamente ele usa o Google Planilhas como banco de dados para você. Desculpa. O Cloud SQL, né? Que ele é bem parecido com o RDS, né? Da Amazon, é a parte do MySQL lá rodando na nuvem, né? E no caso aqui do Cloud SQL, só o MySQL.
E também tem o Calculated Models, que basicamente é o seguinte, ele é como se fosse um modelo virtual. Então, tipo, como ele faz? Você consegue utilizar o Calculated Models tanto como uma query em SQL e como uma query SQL e me fugiu o nome agora da palavra. Uma query que vai rodar no servidor do AppMaker, né? Isso vai fazer com que o quê? Ele salve isso, salve tudo o que está rodando ali na aplicação no servidor do AppMaker para depois você direcionar para onde você quer salvar esses dados. Ele salva como se fossem vários arrays, entendeu? É isso, basicamente, do AppMaker é isso. Bom, o Lucas vai começar falando um pouquinho aqui sobre o Admin Console, né? Que é a parte de administração aí do G Suite. Basicamente isso que o Leonardo falou é uma administração que você tem todas as ferramentas do G Suite sobre quem que vai poder acessar o que não vai poder ser acessado por alguém. Então ele possui uma administração centralizada, que você define alguns administradores, e esses administradores conseguem fazer a administração geral da tua empresa, assim colocando, por exemplo, o Leonardo, ele não pode ter acesso à agenda de determinada pessoa, então isso você consegue colocar. Ou o Leonardo não pode realizar download de documentos fora da Rivendell, então ele também vai conseguir fazer essa parte aí. Ele integra também com um single sign-on, por exemplo, que você consegue configurar onde o Leonardo vai acessar, se ele pode acessar fora da Rivendell, se ele precisa estar em um horário específico X para poder fazer esse acesso. Então isso você consegue configurar por parte de single sign-on e não nativo do Admin Console. Muita gente reclama disso. Pô, por que no Admin Console eu não consigo configurar quando o meu usuário vai acessar? Basicamente porque a Google ela quer que você tenha experiência de trabalho em qualquer ambiente que você tiver. E como se fosse um workaholic. Então, por exemplo, você pode trabalhar independente de onde você esteja e com as outras ferramentas você mantém a mesma segurança. Que as outras ferramentas seriam o Vault, que a gente já tinha falado de retenção, e é isso. Domínios, você pode ter até 600 domínios configurando no seu painel de admin. Você pode ter rivendell.com.br, pode ter rivendell.com, pode ter rivendell.tk, pode ter rivendell.FJ. Então, N domínios, esses domínios podem se conversar e você pode colocar políticas de acesso e de segurança nesses X domínios para X usuários de determinado domínio, dividir isso no painel, que são exatamente políticas de segurança. Two-step verification é aquela verificação em duas etapas, multifator de autenticação. Então, para você se logar no teu e-mail, o administrador pode forçar que você configure um segundo fator de autenticação. Para que isso? Para deixar mais seguro, porque dessa forma você precisa de mais uma autenticação, que você pode usar o Authenticator, o SMS ou uma key, que é basicamente isso daqui. Isso daqui a gente consegue ter na internet também, mas esse daqui, no caso, eu ganhei no evento da Google no começo do ano. Basicamente, você cadastra isso daqui, a partir do momento que ele loga no Gmail, você conecta isso daqui no seu computador, pressiona o botão, ele identifica que aquela key está relacionada com o teu perfil e desbloqueia para você. Então, esse é um fator de autenticação, esse é o melhor fator de autenticação aí para você poder se logar na tua conta e de forma segura e garante que nenhuma pessoa consiga informações dela e etc. Pode passar. Pode passar. Bom, aqui ele é o plano de implantação, né, da Google. Basicamente, ela recomenda hoje, por exemplo, para qualquer empresa que vá revender hoje o G Suite, a Google recomenda que eles sigam, né, implantação em 3 fases, né, que eles separem Core IT, Early Adopters e Global Go Live. Antes do Core IT ali tem a parte de planning, né, todo o levantamento de requisitos, tudo mais. E basicamente esse plano de implantação ele é recomendado aí para empresas, para large deployments, né, empresas aí acima de 1.000 funcionários. Um exemplo por exemplo, o AppMaker. O AppMaker hoje ele se encontra nessa fase de Early Adopters, né, onde a Google ela libera para clientes restritos, né, por exemplo, eu só vou liberar, hoje o AppMaker está só liberado para quem tem G Suite Business. Então a fase de Early Adopters do AppMaker, isso que é o interessante, né, a Google também utiliza
o implantação em 3 fases também nos aplicativos que ela está implantando, né? Então, atualmente lá o AppMaker ele se encontra no Early Adopters, né? Então a Google definiu que, por exemplo, no Early Adopters do AppMaker, quem vai ter acesso, quem vai poder experimentar ele primeiro, vai ser o pessoal que tem o G Suite Business hoje, as empresas que possuem o G Suite Business. Bom, você quer falar alguma coisa sobre? Quer falar? Isso aí que o Léo falou é bem interessante, realmente. Eu acho que essa é a parte mais interessante, que pelo menos nos 7 meses que eu trabalhei, um ano que o Léo trabalhou, a gente tomava muito esporro de cliente, assim, a gente não... Como eu posso explicar? A gente sofria um pouco por conta de alguns deploys anteriores não terem sido um padrão, e aí assim a gente não conseguia ver o que estava acontecendo, ver o que cada deploy estava. Então, se tinha tipo 15 deploys rolando ao mesmo tempo da ferramenta, a gente não conseguia saber em que pé estava cada um, por falta de documentação ou por não seguir o plano de implantação. Esse plano é mais de 1.000 usuários, como o Leonardo falou, e ele ocorre mais ou menos em 3 meses. Então, a Google coloca mais ou menos em cada fase um período de tempo para você realizar. O Core IT, mais ou menos, são 5% da tua organização. Vai começar a utilizar a plataforma, então ele vai começar a se familiarizar, etc. Por quê? Porque antes foi definido que esses usuários vão sofrer menos impacto na mudança. Por exemplo, estou usando o Outlook minha vida inteira, estou acostumado com pasta tudo organizado. Vai chegar no Google que é tudo jogado, mas não é jogado. Você tem a pesquisa, você sabe onde se localizar, mas até o usuário ver que esse é um ponto positivo, ele vai achar 25 pontos negativos. Então você sabe, você viu 25 pontos positivos, pô, super legal, viu um negativo, já começa a falar mal da ferramenta. Então isso daí é uma parte que a gente tem que se atentar bastante. Os 5% da empresa vai estar aqui dentro, da área de TI, esse é o recomendado. Já no Early Adopters, vai ter de 10% a 25% da empresa, e eles ativam os Google Guides. O que são os Google Guides? São quem estava no Core IT antes. Ou seja, quem estava na parte de Core IT, já conhece a plataforma, vai vir para o Early Adopters, porque assim vai poder ajudar a equipe de implantação da pessoa que está realizando, ou seja, a empresa que está realizando a implantação na determinada empresa, vai ter um braço para que não sobrecarregue o suporte da empresa que está realizando a implantação, a área de TI da empresa, porque assim os Google Guides que eram do Core IT vão conseguir ajudar e tocar o deploy para frente. Essa fase aqui também dura 30 dias, então cada fase aqui dura 30 dias porque são 3 meses ao total, óbvio. Implantações, mais de 1.000 usuários, que tem várias coisas para serem feitas. Eu estou desligando o servidor de e-mails aqui. Para onde vão esses e-mails? Informações relevantes da empresa. Então, isso precisa ser pensado tudo antes, por isso são 3 fases de implantação. Já no Global Go Live, é quando traz toda a empresa para dentro do G Suite, e basicamente isso quando você disponibiliza o G Suite como única ferramenta de e-mail. Então, o G Suite vai entrar lá, vai ser a única ferramenta de colaboração da empresa, e as outras tendem a ser desligadas. No Early Adopters, por exemplo, a gente tem uma coisa que chama Dual Delivery, que quando entrega na Split Delivery, que quando entrega na caixa do Leonardo, servidor antigo, vai entregar também na caixa da Google servidor novo, porque aí assim a gente não tem que migrar o legado antes de começar a implantação. Se o Split Delivery foi começado aqui, um e-mail vai vir para cá e o outro vai vir para cá, um e-mail vai vir para cá, o outro vai vir para cá. A gente migra antes do Split Delivery ter começado, porque a gente garante que todos os e-mails realmente vão estar na caixa do usuário e que isso não vai ser perdido, nenhuma informação relevante vai ser perdida. E posterior ao Global Go Live, que é quando coloca realmente todo mundo na nuvem, todo mundo está usando lá, finge que é mil maravilhas, assim. Tem o Operational Support, que vai ficar dando um suporte àquela empresa que foi implantada a nova ferramenta durante X período de tempo, pode ser acordado, e que dessa forma ocasione menos impacto e que as pessoas consigam começar a fluir melhor e de maneira mais feliz assim, com a ferramenta, para poder otimizar realmente o trabalho, porque não adianta nada você estar numa ferramenta como o G Suite e fazer teu trabalho de forma antiquada e engessada, como é feita em softwares on-premise, que você precisava digitar um documento, subir esse documento para a nuvem, compartilhar com a pessoa via e-mail, enviar o e-mail, aí ele vai lá, edita o documento,
sobe ele no e-mail dele, anexa, envia para mim, eu vejo se está certo. Então, isso tudo vai ser tirado, vai ser desengessado, é um processo a menos que vai ocorrer. Então, você quer falar mais alguma coisa? Acho que foi basicamente isso, esse foi basicamente um pouco da introdução do G Suite, as técnicas de deploy que a gente tem que ter, um pouco de boas práticas. Falando assim, parece ser simples, mas quando você vai realmente realizar um deploy dessa ferramenta, por mais que a ferramenta não seja tão técnica assim, para realizar o deploy em uma empresa precisa de muita gestão de pessoas, você entender realmente como que pensa o usuário, se colocar no lugar dele. Por isso que a Google disponibiliza alguns cursos para quem vai virar técnico de deploy, que é o Apps 300 e o Apps 400. Apps 300, toda a parte técnica, 400, gestão de pessoas e gestão de mudança, incluindo gestão de pessoas, para você ver como que você vai realizar esse deploy e a maneira mais adequada. Eu acho que é isso. Isso aí. Alguém tem alguma pergunta aí sobre a técnica de deploy, ferramenta, alguma coisa? Não? Tá todo mundo em silêncio? Não? Então beleza. É isso aí, rapaziada. Valeu.